E no vídeo agora eu vou trazer notícias do Flamengo. O presidente BAP revelou o provável valor para a construção do estádio do Flamengo. Estamos falando de 3 bilhões ou mais, segundo ele. Felipe Luiz chega a números impressionantes no comando técnico do Mengão e a comparação com o Jorge Jesus se torna inevitável. Excelente notícia para o torcedor flamenguista, porque o Everton Cebolinha estava andando normalmente sem dores após o intervalo da partida de ontem. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que a saída dele foi só por causa de um desconforto, ou seja, não teve lesão. No vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Vamos começar o vídeo falando do Felipe Luiz, que aumenta o histórico impressionante dele à frente do Flamengo com o título de ontem da Taça Guanabara. Desde que ele está à frente do comando técnico do Flamengo, foram 22 jogos como treinador, com 16 vitórias. Além disso, ele tem apenas uma derrota, que foi contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá? Essa foi a única derrota do Felipe Luiz. E a forma como o Flamengo joga hoje, independente de quem vai estar jogando em cada posição. Por exemplo, ontem o Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. Você sentiu diferença no jogo do Flamengo? Não. É o mesmo jogo, cara. É a mesma coisa. O Gerson estava jogando de volante, não estava ali de meia, porque o Felipe Luiz queria 3 atacantes. Então não importa quem vai jogar em qual posição. O jeito do Flamengo de jogar vai ser o mesmo, sempre, desde que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico. E aí a gente cai naquela comparação inevitável com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ao contrário do Felipe Luiz, ele tem ainda até hoje uma mentalidade, uma ideia dele de que poupar jogador é errado. Ele tem que colocar o jogador para jogar sempre, com os mesmos jogadores, para fortalecer o elenco. A gente viu que isso na prática deu muito certo no Flamengo. A gente tinha um time fixo e tinha o time reserva. Atualmente, a gente não sabe qual é o time reserva e o fixo do Flamengo. Porque em algum momento o Luiz Araújo pode começar um jogo e você falar, esse é o titular. Em outro momento o Cebolinha começar um jogo e você fala a mesma coisa, sabe? Eu só fico pensando como que a gente vai fazer quando o Pedro voltar. Quem que vai ter que sair desse time que até o momento está encaixado? Não tem como você falar assim, eu vou tirar esse aqui que ele não está bem, vou colocar esse aqui. Cara, os jogadores estão muito bem. A forma como o time joga, você vinha ontem ganhando de 4-0, o Plata dando carrinho, o Luiz Araújo dando carrinho para recuperar a bola, o Felipe Luiz colocando mais um atacante e um meio atacante. O jogo 4-0 mostra a fome que o Felipe Luiz tem de vencer. O jogo já estava ganho praticamente, né? 4-0 praticamente não estava ganho. Mas mesmo assim ele vai e coloca um atacante, mais ali um meio atacante, porque queria mais gols, queria mostrar, dar mais para a torcida, né? Um futebol bonito. Numa das falas da entrevista dele, ele diz que é prazeroso ver o Flamengo e o que os atletas estão com fome. Eles querem ser campeões. Uma das falas do Felipe Luiz foi assim: eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado, principalmente pelo que os jogadores desfrutaram dentro de campo. É uma coisa que eu peço muito, porque futebol tem que ser jogado com alegria. Eles estão em um momento de forma muito bom, e isso se nota dentro de campo. Obviamente que temos muita coisa para ajustar, mas ganhar não é fácil. Não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá. Teve 3 da Portuguesa. Então, eu estou muito orgulhoso pelo momento. Continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais para continuar fazendo uma grande temporada, disse o treinador. E você vê a sede do Felipe Luiz. Aí, cara, você compara ele com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha um jeito muito certo de jogar. Pressão alta, marcação, sufocava o adversário ali na saída de jogo. O ataque, meu Deus do céu, era uma coisa linda. Todo mundo tocando a bola e ele pedia apenas 2 toques de cada. Era aquela coisa linda de se ver, muito ataque todo jogo. Não importava qual jogo que fosse, se o Flamengo saía perdendo, você tinha certeza, flamenguista. Eu lembro disso, a gente tinha certeza que o Flamengo ia virar. Aí olha só os números do Jorge Jesus. 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Um aproveitamento incrível de 81,3%. Além de 129 gols feitos e 47 gols sofridos. Esses aí foram os números do Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. Esse ano, se o Flamengo chegar aí nas finais de todas as competições que ele tem para disputar, Libertadores, Copa do Brasil,
Super Mundial, que é bem difícil, tá? Além do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas fixas, o Flamengo vai passar tranquilamente de 70 jogos. E o Felipe Luiz, no comando técnico do Flamengo, vai ultrapassar tranquilamente esse número de jogos do Jorge Jesus. Se vai ter o mesmo aproveitamento, eu não sei dizer. Eu acho muito difícil. Como a gente lembra, o Jorge Jesus pegou o Flamengo na metade de 2019 e levou até a metade, quase metade ali de 2020. Então não ficou praticamente nem um ano no comando técnico do Flamengo. Depois do Carioca ele se despediu. Então não ficou um ano no comando do Flamengo. Tá? O Felipe Luiz não. Vai encerrar esse contrato dele agora. Inclusive, fala-se que a diretoria já está procurando conversas para renovar o contrato do Felipe Luiz. E ele vai bater esse número de jogos tranquilamente. Vai ultrapassar o número de jogos do Jorge Jesus tranquilamente. Número de vitórias também não dá de se falar, ou de derrotas, ou do grande misticismo que é ter mais títulos do que derrota. Felipe Luiz tem Supercopa, Copa do Brasil e tem a Taça Guanabara, que, claro, não é relevante a nível nacional, mas é uma taça. E vai ter o Campeonato Carioca, que, ao meu ver, o Flamengo é o grande favorito desse Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, não tem como comparar com Botafogo, Fluminense, Vasco, muito menos. Então é bem fácil que o Flamengo também leve esse Campeonato Carioca. Então, números do Felipe Luiz impressionantes a cada dia, caindo ainda mais nas graças da torcida. E hoje não se fala em outro nome quando a gente fala em comando técnico no Brasil. O nome da vez é do Felipe Luiz. Bom, mudando de assunto, falar do BAP, que ontem, ali nas entrevistas, né, após a partida, aquela coisa toda, ele foi perguntado pela jornalista Raíssa Simplício sobre o estádio, sobre os valores ali, se tinha alguma coisa para passar para a torcida. E aí o BAP deu uma rápida fala com a Raíssa Simplício. Eu quero colocar esse vídeo, esse trecho desse vídeo da Raíssa Simplício, bem aí para vocês verem. Dá uma olhada aí. Só que é importante para esclarecer para o torcedor a questão do estudo do projeto do estádio. Em que pé que está essa situação? Olha, nós contratamos a Arena, que fez o primeiro estudo. Eles nos disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade do solo e das obras viárias no entorno do estádio. Além disso, em paralelo, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está. O que eu posso adiantar agora é que não tem a menor dúvida que o número de 1,9 bilhões, infelizmente, não é verdadeiro, e esse número, ser confirmado, é perto de 3 bi ou mais do que isso. Então, nós vamos esperar que esses estudos sejam completados. Provavelmente, mais 60 dias, a gente vai ter uma opinião muito mais abalizada para dividir com vocês. Valeu, galera! Bom, como vocês viram, o BAP fala aí sobre duas coisas, tá? Ele fala sobre a empresa Arena Events mais Venus, que ele está se referindo a uma empresa que faz estudo de viabilidade técnica para o estádio. E a outra é a empresa que vai ver a questão financeira que o Flamengo se encontra no momento, uma viabilidade econômica e financeira, que é a Getúlio Vargas. Essa empresa, inclusive, pediu aí 45 dias para fazer esse trabalho. Então, no mínimo, é um trabalho bem minucioso, muito profissional. E esse estádio do Flamengo, ele foi prometido ali pela antiga gestão num valor de 1,9 bilhão. Mas, pelo que o BAP falou, não vai ser isso, né? Vai ser praticamente aí 2 vezes mais do que esse valor. Ele falou que pode passar de 3 bilhões, então pode chegar 2 vezes mais o valor. E, ao que tudo indica, o BAP está muito preocupado com essa questão financeira do estádio. Ele não quer dar um passo maior que a perna, e ele está muito certo. O Flamengo não tem por que fazer nenhuma loucura financeira para construir o estádio. O estádio vai sair, tá? Mas é importante de que o presidente tenha noção do quanto que vai ser gasto, estudar realmente como ele quer fazer aqui o terreno, o espaço, aquela coisa toda, e também a parte financeira, que é o mais importante. O terreno está lá, ninguém vai tomar do Flamengo, é do Flamengo, nem que seja para fazer um pouquinho de cada vez, mas o estádio vai sair. Bom, para encerrar o vídeo, falar aí das datas das semifinais do Carioca que foram confirmadas pela FERJ. Segundo a Rádio Tupi, os jogos de ida serão nos dias 1 e 2 de março, enquanto as partidas de volta acontecerão no dia 8 e 9 de março. Pelo problema de horário, a gente tem quase certeza que esses jogos não vão acontecer às 4 horas da tarde. Tomara que o Flamengo consiga jogar no sábado à noite, como foi ontem, num clima ali de 27 graus,
muito bom para os jogadores. Tem a parada técnica também, da precisa hidratar. E aí você vê que realmente tem uma diferença do Flamengo jogar naquele sol escaldante e ele jogar mais à noite. Na verdade, a diferença técnica do jogo muda bastante. Então, datas confirmadas aí das semifinais do Carioca. Hoje, Botafogo, Vasco e Fluminense vão ver quem que vai conseguir garantir a próxima vaga. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se, ajuda o crescimento do canal e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.